Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Igualmente, comigo, Cláudia Semedo. De que forma é que as nossas casas potenciam a nossa inclusão na sociedade e de que forma é que influenciam as nossas oportunidades e experiências? Hoje falamos sobre pobreza habitacional. Neste segundo episódio, viramos a conversa para dentro de nossas casas, um lugar que é muito querido para a IKEA. Por aqui, o objetivo é tornar as casas confortáveis, mas o conforto térmico não depende só daquilo que nós pomos lá dentro. A pandemia trouxe uma nova realidade que só agora começa a ser interpretada pelos investigadores e para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre este tema, temos hoje connosco a doutora Alda Botelho Azevedo, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, cujas publicações se centram no estudo da demografia da habitação e do envelhecimento da população. E a Paula Figueiredo, colaboradora do Departamento de Design de Interiores da IKEA. Olá, sejam bem-vindas, é um prazer ter-vos aqui connosco. Se calhar começamos por este momento que foi transversal e muito difícil para todos, o momento dos confinamentos, em que tivemos de ir para dentro de nossas casas e se calhar percebemos que as suas funcionalidades ou disfuncionalidades afetavam muito as nossas vidas. Demos-nos conta que se calhar a nossa casa não era suficiente para tudo aquilo que precisávamos, não é? Muitos de nós não temos jardins, não temos varandas. Portanto, a função da casa é providenciar abrigo, conforto, segurança, mas isto tudo garantindo quer a privacidade do indivíduo, quer a privacidade da família. E o que se passou no confinamento foi uma nova realidade que, por um lado, foi transversal a muitas culturas e a muitas sociedades. E, por outro lado, nos obrigou a refletir melhor na forma como utilizamos o nosso espaço e daquilo que precisamos. Porque essa conjugação do espaço de lazer, do espaço de descanso, com o espaço de trabalho, de estudo, de ginásio, por aí adiante, acabou, no fundo, por nos fazer valorizar a existência de uma varanda, por exemplo, ou a existência de um espaço aberto, a necessidade de existirem mais espaços onde a acústica, por exemplo, permita Sim, com que os pais estejam numa reunião de trabalho, ou um dos cuidadores, e uma criança esteja em ensinados à distância, portanto, isto fez-nos refletir de uma outra forma e, se calhar, valorizar um pouco mais aquilo que é o cuidado que temos com o nosso espaço mais próximo, mais privado, não é? sim, Como mais é a íntimo. casa. Sim, Exato. e se calhar também redimensionou um bocadinho esta ideia de pobreza habitacional, porque muitas vezes ligamos esta ideia de pobreza habitacional a uma questão energética, de acesso à água canalizada, a uma casa de banho, mas há aqui outros contornos fundamentais. Sim, sem dúvida. Portanto, nós tivemos uma fase em que era muito importante nós conhecermos, em Portugal, quem é que não tinha acesso à água canalizada, a esgotos, a retretes, a casas de banho completas, mas hoje em dia, felizmente, essa situação já está praticamente ultrapassada e felizmente a maioria das pessoas que residem em Portugal, infelizmente não a sua totalidade, já dispõe dessas comunidades. O que é que hoje nos preocupa em termos de pobreza energética? Por exemplo, a existência de umidade, de repasses nos soalhos, janelas apodrecidas. Um quarto da população residente em Portugal tem este tipo de problemas em casa. E isto naturalmente liga-se com aquilo que depois muitas vezes é associado à pobreza habitacional, que é a pobreza energética, o facto de nós termos uma grande dificuldade em aquecer as nossas casas em Portugal. Isso coloca-nos numa posição de grande desvantagem relativamente aos outros países europeus. E principalmente quando nós nos focamos nas pessoas com a idade mais avançada, portanto a percentagem, a proporção dessas pessoas que têm incapacidade financeira de manter as suas casas aquecidas é ainda maior. E portanto nesse aspecto há um trabalho muito longo a fazer-se. Sim. Paula, e neste caso, no caso do design de interiores, muita gente associa o design de interiores a uma questão de aparência, das casas e da sua opulência. Mas, tem um lado, como todo o design deve ter, tem um lado muito prático nesta Uhum. questão, energética. A forma como podemos aquecer ou arrefecer uma casa também passa um bocadinho por aquilo que pomos lá dentro, certo? Sem dúvida, o design de interiores é muito mais que a parte estética. A parte estética é um dos elementos que compõem o nosso trabalho. Efetivamente, tudo aquilo que a doutora Alda estava a dizer sobre as nossas casas, nós tentamos colmatar, que é perceber qual é que é envolvente, como é que precisamos, e nomeadamente quando falamos em aquecer, temos, por exemplo, os têxteis. E
se nós usarmos cortinas duplas, as janelas são uma grande entrada de frio, ou entrada de calor no verão também, mas aqui agora, como estamos no inverno, são uma grande entrada. Se nós tivermos 2 níveis de cortinados, em que os cortinados exteriores são mais encorpados e que fazem uma barreira da entrada do frio e do calor, do calor que nós fazemos no interior, para também não sair. Impede a Portanto, fuga. impede exatamente. E depois podemos ter um segundo layer que também ajuda àquela umidade que vem das janelas, do frio, do vidro em Aquela si. transpiração que fica no vidro, não é? E que deixa passar a luz durante o dia, mas à noite nós podemos vedar. Portanto, se tivermos janelas que não são isoladas termicamente, é uma ajuda. Não vai colmatar tudo, mas vai contribuir bastante para vedar a entrada ou a saída do calor. E temos outros exemplos, ainda pegando nos textos. Há pouco falávamos de dos tapetes. tapetes. Exatamente. Sim. Esse é um excelente exemplo, principalmente pavimentos de tijoleira ou de pedra que são muito frios. O facto de termos um tapete vai ajudar que esse frio não nos passe, por exemplo, para os pés, e vai ajudar a trazer aqui um maior conforto. Nos quartos, quando saímos da cama quentinhos, não apetece nada meter os pés no chão. Então, se tivermos um tapete, vai ajudar a manter a nossa temperatura corporal e ser muito mais confortável. E depois, em cima de tudo isto que pensamos na parte estética para que fique bonito e harmonioso. Que a beleza também nos aquece a alma, não é? Também. A doutora Alda também é autora do estudo Como Vivem os Portugueses, População e Famílias, Alojamentos e Habitação, que publicou sob a alçada da Fundação Francisco Manuel dos Santos em julho de 2020. Como é que desenharia uma casa portuguesa, uma típica casa portuguesa? Eu gostaria de fugir a estereótipos por todas Claro. as razões. E eu diria, se calhar, que a fuga a esse estereótipo é muito porque a casa que nós precisamos vai mudando ao longo da vida. E, portanto, a casa que um jovem de 20 anos precisa é necessariamente diferente de uma casa que uma pessoa aos 40 ou aos 45 anos que tem um filho ou 2 filhos precisa, e necessariamente diferente da casa que nós precisamos, por exemplo, aos 70 ou aos 75 anos. Mas O antes que é de que isto irmos, quer antes de dizer? irmos à nossa casa, à casa que serve as nossas necessidades, gostava de tentar perceber consigo se existe uma casa que seja a casa típica que em Portugal acontece, ou seja, numa média, pensando numa média, obviamente, e com todos os erros que isso pode ter, que tipo de casa é que nós temos que seja mais característica em Portugal? Nós temos uma distribuição muito parecida entre apartamentos e casas, moradias, ou quer sejam casas geminadas, quer sejam casas isoladas. E, no fundo, a isso não se prende assim tanto com as preferências da população, prende-se mais com as tendências da construção. Muito Portanto, bem. houve um boom de construção para suprir as necessidades das famílias e, ao fim e ao cabo, aquilo que acaba por ser hoje a casa típica é reflexo desses anos e anos, quer de políticas de habitação que incentivaram, por exemplo, a casa própria, quer de técnicas de construção que eram utilizadas naquele período. 67% do nosso parque habitacional foi construído antes de 1990. O que é que isto quer dizer? Que é necessário um investimento muito grande em termos de manutenção e de conservação dos edifícios, Sim. e é necessária a respectiva adaptação aos tempos modernos que nos permita a eficiência energética de que precisamos, porque as nossas casas são muito pouco eficientes. E, portanto, esta flexibilidade é exatamente aquilo em que precisaríamos de apostar para aumentar o conforto e até a saúde das pessoas que vivem nas nossas casas. Acha que essa é a nossa maior fraqueza no que toca à habitação? Eu diria que eu acentuaria aqui 2 questões em termos de fragilidades. Uma delas é efetivamente a pobreza energética. E isso liga-se com as desigualdades, com a pobreza económica e por aí adiante. A outra é uma questão que está a montante, que é o acesso à habitação. Sim. Portanto, nós temos hoje em dia um conjunto de dificuldades desde o período pós-crise. Tivemos aqui uma alteração do funcionamento do mercado de habitação muito drástica, que fez com que uma subida de preços viesse a penalizar fortemente as pessoas que precisaram ou quiseram aceder à habitação desde então. A penalizá-las e a afastá-las também muito dos centros das cidades, não é? A colocá-las nas periferias.
é difícil nós conseguirmos estatisticamente verificar que as pessoas se afastaram por causa do preço das casas. Ok. Os fatos, aquilo que os fatos nos dizem é que houve uma redução, por exemplo, em Lisboa, houve uma quebra impressionante em algumas freguesias, superior a 20% na população residente e no número de alojamentos familiares clássicos. E o que vemos é que Lisboa, enquanto cidade, perde população, mas a área metropolitana ganha. E, portanto, Sim. não podemos, não perguntamos exatamente às pessoas, não sabemos quantas saíram de Lisboa para municípios contíguos ou para outros Sim. municípios. Aquilo que sabemos é efetivamente isto. Lisboa tem vindo a perder população ao longo das últimas décadas, a área metropolitana vai crescendo. E isto, naturalmente, quanto mais elevados são os preços, mais difícil é que uma classe média consiga aceder à habitação de que precisa. Como é que os portugueses se distribuem no que diz respeito à habitação? Nós tivemos acesso à divulgação dos resultados dos censos de 2021 há poucos dias e, portanto, há notícias muito Ainda há muito por frescas. fazer. Exato. Sim. Há notícias muito frescas e muito atuais relativamente a essa realidade. Portanto, uma das surpresas é nós vermos cada vez mais pessoas a viverem sós. 25% dos agregados domésticos são constituídos por uma só pessoa. É uma novidade. É uma novidade ter crescido tanto. Sim. Portanto, a dimensão média reduziu um bocadinho. Estamos neste momento, cada agregado doméstico tem em média 2,5 pessoas. Tem em média 2,5 pessoas. E para isto contribui muito o aumento dos agregados unipessoais. Estes agregados unipessoais, portanto, estes agregados constituídos por uma só pessoa, metade deles são de pessoas com 65 e mais anos. Nós sabemos que hoje, felizmente, tendo em conta as conquistas que se fizeram em termos de condições de saúde, que muitas das pessoas com 65, com 70 anos têm total autonomia, não necessitam de grandes apoios para que consigam continuar a residir sós, mas a partir de uma certa idade isso não é assim tão simples e, portanto, aí sim este tipo de soluções tornam-se fundamentais. Sabemos também que cada vez mais existem, portanto, aumenta também o número de famílias monoparentais, agregados monoparentais e também agregados de famílias reconstituídas. O que são as famílias reconstituídas? Portanto, famílias que estão numa segunda relação com ou sem filhos, por aí adiante. Isto quer dizer que há cada vez uma diversidade maior Sim. na forma como nós vivemos, quer a conjugalidade, quer em família. E, portanto, a tal flexibilidade é muito importante também irmos atendendo às necessidades. Uma outra característica que não nos vem necessariamente já dos dados dos censos, que temos vindo a acompanhar a evolução anualmente, portanto, 64% dos jovens entre os 18 e os 34 anos residem ainda em casa dos pais. Isto tem muito a ver com o tal acesso à habitação e faz também com que sejam necessárias adaptações, porque a partir de certa idade estes jovens muitos deles têm já uma atividade económica, portanto estão inseridos no mercado de trabalho e isso faz com que necessariamente precisem de mais de outro tipo de espaço de privacidade, Cômodo, que queiram também ter outra liberdade e, portanto, são coisas que devem ser tidas em conta quando pensamos na casa em que vivemos. Paula, e por falar nesta questão de acesso, como é que na IKEA se contorna estas necessidades diferentes que os diferentes tipos de população têm, não é? Os mais novos, os mais velhos, pessoas com uma maior possibilidade económica, pessoas com uma menor possibilidade económica. Como é que se torna a IKEA um lugar para todos? Em primeiro lugar, nós temos todos esses ingredientes em consideração. Nós, por um lado, estudamos a vida em casa em Portugal e isto permite-nos dizer, por exemplo, há pouco perguntava a questão de como é que poderíamos caracterizar a casa portuguesa e claro que em média, não é? Porque há muitas diferenças, mas nós podemos dizer que a casa é muito compartimentada, que temos corredores muito grandes que ocupam muito espaço com muitas portas, que as cozinhas são divisões separadas, que em média temos 90 metros quadrados, que nós estamos sempre a queixar enquanto portugueses que as nossas casas são pequenas, mas na realidade, comparado com os outros países europeus ou com outros países não só europeus, globalmente, não são consideradas pequenas, só que
nossa percepção de espaço, por tudo isto, por serem muito compartimentadas, por termos, se calhar, algum desperdício de espaço, dá-nos essa sensação. Sim. Consequência, as marquises, fechamos quase sempre as marquises para ter mais espaço e mais arrumação. Nós consideramos não só as faixas etárias como a situação de vida. Nós todos, ao longo da nossa vida, vamos mudando também, não só em termos de idade, como ora vivemos sozinhos, ora vivemos acompanhados, ora vivemos com crianças, e tudo isto traz desafios na forma de viver. Por isso, se nós inclusive enquanto IKEA, nós estamos a pensar a nossa gama também em consideração a essas faixas etárias. Posso dar 2 exemplos. Um deles é a faixa etária mais envelhecida. Sim. Sabemos que traz aqui alguns desafios. Então nós desenvolvemos uma gama que vai de encontro a proporcionar mais conforto e mais segurança a estas pessoas. Assim como nas crianças. As crianças, assim, num curto espaço de tempo, crescem. Sim, E bastante. de ano para ano as necessidades de desenvolvimento e delas vai sendo alterada. Então, nós não temos gama que é pensada para este crescimento. Temos desde mobiliário modular que podemos ir adicionando arrumação conforme eles crescem. Temos camas extensivas, portanto, quando eles são pequeninos, para não se sentirem perdidos Sim. numa cama grande, têm Ficam uma mais cama pequenina aconchegados. e Sim. vamos aumentando a própria cama até chegar a uma medida mais standard. E temos um exemplo que eu gosto muito, que é o trocador de fraldas. Usamos durante muito pouco tempo, mas é muito útil E enquanto muito necessitamos dele. necessário. É Exatamente, verdade. por questões de segurança e por questão de conforto para a mãe também. Então, esse trocador, mais tarde, transforma-se numa secretária, que é exatamente para dar a possibilidade de não ser um objeto que de repente estamos a desperdiçar, mas tem uma nova utilidade. Estava aqui a espreitar para os dados, os mais recentes partilhados pela Comissão Europeia no que diz respeito à pobreza energética nos países da União Europeia, e dão-nos conta de uma realidade até um pouco desmoralizante em Portugal. Ainda com as consequências da pandemia em mente, em 2021, 16,4% das famílias não conseguiram aquecer convenientemente as casas, e embora os números apresentem uma redução face a 2020 e 2019, há fatores que nós não devemos ignorar. Em Portugal, optamos por aquecer a casa divisão a divisão, consumindo menos energia do que precisávamos para sentir um real conforto térmico, porque precisamos de evitar pagar contas para as quais não temos suporte financeiro. Depois, muitos portugueses estão a voltar ao aquecimento a lenha para pouparem no gás e na eletricidade, e existem 800 mil famílias apoiadas pela tarifa social de energia, que ajuda as famílias a pagarem a fatura. É um luxo ter uma casa quente em Portugal. É uma necessidade que infelizmente não está suprida em muitas famílias, como esta estatística. Isto são estatísticas do inquérito às condições de vida e rendimento, que depois são compatibilizadas pelo Eurostat e divulgadas, e portanto conseguimos ter esta comparação europeia, e Portugal pontua sempre muito mal. E esses dados de 2021 já têm uma grande redução relativamente aos anos anteriores, e os dados de 2022 vão muito provavelmente trazer mais notícias, porque Sim. os custos, a inflação está a aumentar, sim. e, portanto, os custos estão a aumentar. Nós temos uma eletricidade cara, bastante cara, a nível europeu, e temos também uma cultura de aquecimento individual. O que é que isto quer dizer? Nós preferimos vestir o casaco ou estar em casa com mais roupa vestida Com a manta, com o robe. Sim. do que aquilo que nós vemos noutros países europeus, em que se aquece o ambiente e, portanto, a pessoa não precisa de tanta roupa. Isto acontece porque as casas foram construídas antes de existir qualquer regulamentação relativamente à eficiência energética, o que faz com que muitas delas tenham um isolamento muito pobre, muitas delas tenham também pouca manutenção, e, portanto, é preciso recorrermos a aquecimento. E é preciso recorrermos muito a aquecimento. E não temos boas formas de aquecimento. Esta coisa do aquecimento elétrico, do radiador ao óleo, que vamos movendo da sala para o quarto, do quarto para o escritório, é uma coisa muito ineficaz. É uma coisa que faz com que nós estejamos, lá está, cómodos apenas naquela divisão, e cada vez que trocamos sentimos ali o choque térmico, e que custa, que se paga muito na fatura. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas com idade mais avançada preferem não ligar
esses aparelhos e, portanto, sofrem muito mais a percentagem de Sim. pessoas que disso sofrer. Preferem, optam, não é? Optam porque, quer dizer, Sim, uma pessoa nós sabemos que as nossas pessoas, os nossos reformados têm pensões baixas e, muito portanto, têm de baixas, fazer sim. escolhas, naturalmente, e, portanto, acabam Sim. por optar nesse sentido, dentro das restrições. Nós temos esta ideia de que temos um clima espetacular e maravilhoso, mas passamos muito frio no inverno. É uma terrível ilusão essa É, ideia de vivermos temos realmente um clima mediterrâneo, vivemos realmente num país ameno, mas há um indicador que são o número de dias em que é necessário sim, aquecer o interior, tendo em conta a temperatura exterior. E, portanto, isto é um indicador que está compatibilizado relativamente a imensos países. sim. E eu e um colega temos estado a desenvolver um trabalho sobre o excesso de mortalidade de inverno e estamos a comparar Portugal e Hungria e as diferenças são impressionantes, impressionantes. Nós temos uma necessidade muito superior a aquecer o interior dos nossos edifícios e isso prende-se realmente com construções que são ineficientes e dificuldades depois que daí decorrem. Isso penaliza muito a saúde Sim. e efetivamente estudos anteriores têm mostrado que boa parte do excesso de mortalidade de inverno que se verifica em Portugal poderá ter como causa aquilo que são as condições de habitação. Pois, eu estava aqui a ler, em 2020, uma em cada 4 famílias portuguesas vivia numa casa cujo telhado deixava entrar água com problemas de umidade, bolores, assoalhos e caixilhos podres. Portugal é, na verdade, o terceiro pior classificado da Europa e o segundo da União Europeia, só ultrapassado pelo Chipre. E estes dados são tão mais preocupantes quando nos apercebemos que ainda não refletem o impacto na energia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a queda do poder de compra por causa da inflação. Portanto, as notícias que nos vão chegar não são melhores. Paula, como é que a IKEA pode ajudar os portugueses nesta questão da climatização? Efetivamente, por opção, dadas as circunstâncias em Portugal, acabamos por nos meter mais layers em cima de nós, não é? Ou mais níveis. Sim, E aquilo que podemos fazer também. Ter mantas, por exemplo, no sofá, não é? Cada um de nós pode ter a sua manta enquanto está a ler, a ver televisão, a relaxar e ajuda-nos a manter a nossa temperatura corporal e evitar, isto são alguns exemplos, não é? Das cortinas, dos tapetes, as mantas, mas isto são formas de contornar as questões arquitetónicas que temos e que ajudam e a preços baixos e acessíveis, que é sempre o nosso propósito, é que sim. seja acessível à maioria. Como é que nós poderíamos contornar estas questões? Como é que seria a casa ideal para termos aqui em Portugal? Não é, não é execuível nós pensarmos em demolir o nosso parque e construir um novo de uma Claro, outra forma. E, sim, portanto, aquilo que temos de fazer é, portanto, um caminho de reabilitação, mas uma reabilitação que sirva não tanto que esteja não tanto orientada para fins turísticos e de utilização pontual, mas uma sim, reabilitação profunda que favoreça efetivamente a certificação energética. Já existem alguns apoios. No entanto, esses apoios têm uma limitação grande, que é o fato da pessoa que vai requerer o apoio precisar de adiantar o dinheiro e depois de receber apenas uma percentagem. Isto exclui um conjunto de pessoas muito grande desta possibilidade. E, portanto, estas medidas têm de ser ampliadas, têm de abranger mais funcionalidades da casa e tem também de existir uma maior informação, uma maior literacia para a eficiência energética das próprias pessoas. E quem são os portugueses mais afetados por estas condições? Existe alguma zona do país que apresenta uma pobreza habitacional demarcadamente mais intensa? Em termos de país, existem algumas diferenças, mas eu assinalaria mais o tipo de agregados, iria mais para as diferenças por tipo de agregados, Muito porque há bem. realmente um conjunto de famílias que são mais afetadas e são, infelizmente, as que já imaginamos. Portanto, são as famílias que vivem em risco de pobreza e de exclusão social, são as famílias numerosas, são as famílias com crianças e jovens e são as famílias em que vivem pessoas desempregadas. E, portanto, este é o conjunto de população que nós deveríamos apoiar mais. E depois há aqui uma diferença que
que deveria também, a que se deveria dar mais atenção, que é uma diferença entre proprietários e arrendatários. Portugal é um país de proprietários, a propriedade é realmente preferencial, as famílias têm uma preferência pela propriedade, o que faz com que estejam em arrendamento as pessoas que muitas vezes, algumas que estão em situação temporária, transitória, algumas que optam pelo arrendamento e algumas que não tendo a capacidade para aceder à propriedade, capacidade económica para aceder à propriedade, também não são elegíveis para a habitação social. E isso torna com que penaliza fortemente os arrendatários. Os arrendatários têm maiores custos com a habitação, estão mais sujeitos a situações de sobrecarga de despesas, de sobrelotação, de privação severa de habitação e, portanto, é um grupo que nós normalmente não consideramos um grupo mais vulnerável, mas que sabemos pelos inquéritos que se realizam e pelas estatísticas a que temos acesso, que são realmente penalizados. Sim, um trabalho combinado das duas seria o ideal, não é? Excelente, não é? Seria, Sim, daria muito bons resultados, pelo que vejo. é muito curioso estar a ouvir estes dados, porque nós também, para conhecer melhor a vida em casa dos portugueses, vamos fazer visitas às casas de norte a sul, para perceber um bocadinho melhor todas estas frustrações, quais são os problemas de otimização, quais são, se é em termos arquitetónicos, se é em termos de energia, e portanto aqui permite-nos de alguma forma saber um bocadinho mais. E também em paralelo temos alguns estudos que vêm da vida em casa, hábitos e costumes, para perceber como é que também vivemos a casa, porque não só temos a parte arquitetónica e como é que elas são distribuídas e as limitações e as frustrações que daí advêm, como também temos toda a parte de como é que eu vivo a minha casa, não é? Quais são os hábitos? Há pouco falávamos da pandemia, alterou bastante, e falávamos da questão da multifuncionalidade, não é? Na realidade, nós, aquilo que estamos a fazer é tentar pensar em espaços muito mais flexíveis, que seja possível a tal mutação. E dávamos o exemplo, não é? Pode ser uma sala, de manhã é um ginásio, durante o dia é o meu escritório, porque estou a trabalhar em casa, e à noite tenho reunião de família, se viver em conjunto, e se calhar jantar. Por isso temos aqui toda uma necessidade também desta flexibilização. E nós, enquanto IKEA, pensamos muito nisso, que é como é que nós podemos ir de encontro com, mais uma vez, os preços acessíveis, e portanto o design democrático que seja para todos está sempre presente. E pensamos, se eu tiver uma mesa que é extensível, posso receber mais convidados, mas não ocupa o espaço sempre. Se eu tiver cadeiras dobráveis ou empilháveis, se eu tiver armários modulares que posso utilizar, há aqui uma otimização e muito deste espaço, ou até usar as paredes em altura, não é? Que vou ter muito mais arrumação, muitas vezes até nestas situações em que são muitas pessoas a viver no agregado familiar, e precisam de muita arrumação. Por isso, se calhar temos que usar a altura, temos que usar todos estes armários e mobiliário flexível, para permitir um dia-a-dia melhor. Há pouco também falávamos que as necessidades vão mudando com a casa, é verdade, mas nem sempre nós conseguimos alterar ou mudar de casa quando a nossa situação de vida precisaríamos, não é? Por isso, o nosso desafio é, então, ok, a casa é a mesma, só temos os 50 metros quadrados. Não havendo a possibilidade de nós alterarmos o tamanho da nossa casa, então vamos contornar. Temos de adaptar. Vamos dar soluções. Exatamente. E é esse o nosso trabalho, que é como é que nós vamos além e conseguimos possibilitar essa alteração. Obrigada, Paula. Obrigada, Alda. Sinto que só tocámos assim na pontinha do iceberg, não é? Mas acho que é muito importante desmistificarmos esta ideia de que Portugal é um país quente, porque na verdade a nossa amplitude térmica é bastante acentuada e as nossas casas não estão preparadas para a suportar. Muito obrigada, foi um prazer tê-las aqui connosco. Se gostaram desta conversa, deixem os vossos comentários nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e subscrevam este podcast para não perderem nenhum episódio. No próximo episódio vamos falar sobre masculinidade tóxica. Como é que esta ideia de que o homem não chora ainda continua a ocupar a nossa sociedade e as casas das mulheres e dos homens em pleno século XXI? A resposta está no próximo episódio. Até lá!